Uma senhora de 73 anos no interior do Maranhão acorda cedo para ir a um caixa eletrônico conferir o pagamento da aposentadoria. Ela recebe um salário mínimo, mas naquele mês, mais uma vez, o pagamento veio menor. R$40 sumiram. Ela não sabe explicar o motivo. Pior, não sabe sequer para quem perguntar por que aquele dinheiro sumiu. E assim, segue a vida frustrada. 2 meses, 6 meses, 1 ano, e a cada 30 dias a mesma história. R$40 descontados do salário mínimo sem qualquer explicação. Essa senhora não está sozinha. Nos últimos anos, quase 800 mil aposentados morreram antes que o dinheiro roubado fosse devolvido. Eles foram vítimas de um capítulo da nossa história chamado Farra do INSS. E nos próximos minutos nós contaremos exatamente como isso aconteceu. O INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, é a maior máquina de pagamento de pessoas do Brasil. No ano passado, pela primeira vez na história, os gastos com a Previdência ultrapassaram a marca de R$1 trilhão. Para você ter ideia do que significa 1 trilhão, se você tivesse começado a gastar R$1 milhão por dia, no ano zero, na época de Cristo, ainda faltariam quase 700 anos para gastar 1 trilhão. Cerca de 60% do orçamento federal é dedicado todo ano a aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais. Essa grana toda, claro, se espalha pelo país. Em mais de 70% dos municípios brasileiros, o INSS injeta mais dinheiro do que o Fundo de Participações dos Municípios. Em alguns vilarejos do Maranhão e do Piauí, o INSS é na prática quase a economia inteira. Agora pensa no que significa administrar esse dinheiro todo. Cada aposentadoria, cada pensão, cada benefício assistencial precisa chegar à conta de alguém. E em muitos casos, esse alguém é um idoso com baixa escolaridade, morando longe de qualquer agência bancária, sem ninguém para conferir o contra-cheque. E conferir o contra-cheque é importante, sobretudo desde 2003. Esse foi o ano em que Lula, em seu primeiro ano como presidente, aprovou o crédito consignado para os aposentados. No papel, não dá para negar que a ideia era boa. Aposentado tem renda fixa, então o banco aceita emprestar para ele com juros mais baixos, descontando da folha. Foi uma revolução. Com a decisão, o contra-cheque dos aposentados virou um endereço de cobrança. Os bancos passaram a descontar parcelas de empréstimo, as associações passaram a descontar suas mensalidades, antes mesmo do dinheiro pingar na conta do idoso. Em tese, o modelo é eficiente. O problema é que ele deixou uma porta aberta para qualquer pessoa que conseguisse uma autorização, verdadeira ou falsa, em nome de um aposentado. O sistema que processa esses descontos se chama DataPrev. A DataPrev opera numa lógica de quase 30 anos. Todo mês, bancos, sindicatos e associações mandam ao sistema uma lista de aposentados. Nessa lista estão os CPFs e o valor que deve ser descontado de cada benefício. A DataPrev recebe o arquivo e processa os descontos automaticamente em massa. Acredite se quiser, até agosto de 2024, o INSS não verificava a origem dessas autorizações. Quem dependia desse sistema era um aposentado, alguns deles com baixíssima escolaridade. Quem operava o sistema do outro lado, quem mandava os arquivos e desbloqueava os lotes, era um conjunto muito pequeno de servidores e diretores. Só 170 funcionários do INSS, segundo o próprio presidente da DataPrev, tinham poder de desbloqueio em lote, ou seja, podiam autorizar a entrada de grandes listas de desconto de uma vez. Na prática, eram 170 pessoas com acesso a um cofre de R$1 trilhão. Quando você desenha o sistema assim, acaba chamando a atenção do crime organizado. E o crime organizado, que aprende tudo muito rápido, percebeu isso bem antes da população. Para entender como o INSS virou uma das grandes minas de ouro da fraude brasileira, a gente precisa voltar para o ano de 1988. 88 é o ano em que uma procuradora previdenciária do Rio de Janeiro montou o que até aquele momento seria o maior esquema de fraude contra os cofres públicos da história do Brasil. O nome dela era Georgina Maria de Freitas. Georgina trabalhava nas varas do acidente do trabalho da Baixada Fluminense. Ela liderava uma quadrilha com dezenas de pessoas, com direito a advogados, contadores, procuradores do próprio INSS, um juiz e um advogado chamado Wilson Escócia de Veiga.
que numa única indenização conseguiu desviar 128 milhões de dólares. O grupo operava forjando ações contra o INSS, manipulando os cálculos da indenização e arrancando da Previdência pagamentos milionários. Georgina conseguiu desviar bilhões de dólares e quando o esquema explodiu, em 91, fugiu. Passou pelo Paraguai, depois pelos Estados Unidos e foi parar na Costa Rica, onde fez cirurgia plástica, mudou de rosto e virou a mulher mais rica do país. Ela entrou no país no dia 4 de janeiro de 1994 e nunca mais saiu. Para cá ela trouxe a família, se estabeleceu, mas jamais foi vista em lugar algum. 6 anos depois foi presa e extraditada para o Brasil, onde cumpriu pena no Rio de Janeiro até ser solta em 2010, após 14 anos atrás das grades. Morreu em 2022, vítima de um acidente de carro. Essa história, infelizmente, não acaba com a Georgina. Na verdade, o que não falta é escândalo envolvendo o INSS. Para não sair desse século, em 2004, a Polícia Federal revelou um esquema em Cuiabá, onde servidores reativavam benefícios de pessoas mortas e direcionavam dinheiro para procuradores. 14 pessoas foram presas. Em 2006, em Cubatão, foi a vez do esquema do carimbo falso. Um médico do INSS descobriu que estavam usando o carimbo dele em atestados forjados. Em 2007, em Minas Gerais, a Operação Freud derrubou um esquema de aposentadorias por invalidez baseadas em laudos psiquiátricos forjados. 15 pessoas foram presas, entre elas um perito médico do INSS. Em 2009, a Operação Zeppelin no interior de São Paulo, 33 pessoas foram presas, entre elas 7 servidores do INSS e 4 advogados. O esquema criava vínculos empregatícios falsos para gerar aposentadorias. Em 2010, na Operação Teníase, no Rio, 33 pessoas foram presas, entre elas 15 servidores ativos do INSS e 2 servidores aposentados. Segundo a investigação, a quadrilha falsificava documentos e inseria dados falsos nos sistemas da Previdência. O prejuízo estimado chegava a 7 milhões de reais por mês. No ano seguinte, a Operação Highlander descobriu quase 400 benefícios fraudados no Rio de Janeiro. A quadrilha mantinha assegurados fantasmas vivos no sistema, alterando datas de nascimento para que aqueles benefícios nunca envelhecessem demais. Eu poderia continuar, mas eu tenho certeza que você já entendeu. Entre a Georgina e o escândalo mais recente, o INSS é alvo de pelo menos uma operação barulhenta a cada 2 anos. E os escândalos envolvem quase sempre as mesmas coisas: falsificação de documentos, servidores corruptos, beneficiários fantasmas, punições leves para quem comete o crime e valores irrecuperáveis. No fim, o crime compensa. Em algum momento, o crime organizado percebeu que roubar uma indenização de 5 milhões de reais acaba chamando a atenção do TCU, da imprensa, do Tesouro, mas roubar R$ 45 de 5 milhões de aposentados não gera a mesma comoção. Por isso, no lugar de atacar o caixa central do governo, a nova geração de fraudadores resolveu atacar o contra-cheque dos idosos. A fórmula tinha 4 ingredientes. Primeiro, uma associação. Era preciso ter uma entidade, podia ser uma associação de aposentados, um sindicato, uma confederação, e conseguir um acordo de cooperação técnica com o INSS. Para conseguir esse acordo, bastava enviar um ofício a uma gerência executiva do INSS com razão social, CNPJ e endereço. É verdade que até existiam outros requisitos, mas quando a CGU foi investigar, descobriu que 70% das entidades envolvidas no escândalo não tinham entregado a documentação completa. E os descontos aconteceram do mesmo jeito. Depois disso, era necessário enviar arquivos digitais à Dataprev com listas de CPFs autorizados a ter desconto. Como o INSS não checava a autenticidade dessas autorizações, bastava gerar o pedido. Então, um banco de dados de aposentados, o bem mais valioso do esquema. CPFs, data de nascimento, endereços, valores de benefício. No mercado paralelo, o CPF de um aposentado valia algo perto de R$ 150. Por último, uma operação de telemarketing para dar uma cobertura mínima de legalidade e atrair aposentados. Vou dar um exemplo de como o esquema funcionava. Existe uma associação chamada AMBEC, a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos. Em 2021, a AMBEC assinou um acordo de cooperação técnica com o INSS. Até esse momento, era uma entidade relativamente pequena, arrecadava R$ 135 mil por ano. Depois de 2 anos, a arrecadação subiu para 91 milhões. Como isso foi possível?
A resposta está no telefone, ou mais especificamente nas centenas de operações de telemarketing que essas associações contratavam. Operações que ligavam todo dia para milhares de aposentados pelo Brasil inteiro. Operações com roteiro fixo, com meta de filiação por hora, com bônus para quem capturasse o sim mais rápido. A CNN Brasil divulgou gravações de uma central de telemarketing, onde uma aposentada de 66 anos foi filiada à Ambev em 1 minuto e 49 segundos. A atendente se apresentava como um funcionário de um banco, depois dizia que estava ligando para reduzir um desconto e então capturava o sim do idoso. Quando os aposentados contestavam os descontos, pelo menos 4 associações apresentavam como prova áudios editados em que a vítima teria autorizado a filiação. Algumas dessas empresas mantinham equipes dedicadas a recortar o sim de uma pergunta e colar na outra. A senhora autoriza o desconto mensal de R$ 45 em seu benefício previdenciário em favor da Ambev e está ciente que a utilização dos seus benefícios está condicionada ao desconto mensal deste valor? A senhora autoriza? Autorizo. Agradeço a confirmação. Quando a CGU foi a campo entrevistar mais de 1.000 aposentados em todos os estados do país, 97% disseram que nunca tinham autorizado os descontos. O esquema funcionava desde 2019, mas em 2024 os casos explodiram e o governo fez tudo o que pôde para criar a tempestade perfeita. Em maio de 2024, a Dataprev enviou um alerta para a cúpula do INSS dizendo que 2 das maiores entidades que operavam descontos nos contra-cheques dos aposentados, a Cobap e a Sindinap, não estavam cumprindo as regras. Para autorizar qualquer desconto, a entidade tinha que provar que o aposentado havia concordado com aquilo, e essa concordância só valia se viesse acompanhada de biometria facial. O aposentado tinha que aparecer na frente de uma câmera, piscar, mexer a cabeça e o sistema tinha que bater aquele rosto com a base pública do governo. Se grandes entidades não estavam respeitando essas regras de segurança, cabia ao INSS assumir o papel de cobrança, certo? Mas não foi o que aconteceu. Na verdade, 48 horas depois desse alerta, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, assinou um ato autorizando uma, aspas, solução biométrica transitória. A partir dessa decisão, as próprias entidades poderiam fazer em sistemas próprios a homologação biométrica dos aposentados que elas diziam ter filiado. Na prática, o Estado brasileiro decidiu que a entidade suspeita de fraude poderia validar ela mesma, no seu próprio sistema, sem auditoria externa, a autenticidade das suas filiações. Ou seja, o fiscalizado virou fiscal de si mesmo. A nota técnica que sustentava a decisão foi assinada por Gilcimar Fonseca da Silva, coordenador-geral de pagamentos e benefícios do INSS. As listas de beneficiários homologados chegaram à Dataprev pelas mãos dos servidores Giovanni Batista Fassarella Speaker e de Reinaldo Carlos Barroso de Almeida. A Procuradoria Federal Especializada do INSS até chegou a emitir um parecer inicial contrário à decisão. Só que esse parecer foi atropelado pelo Procurador-Geral do órgão, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, que ratificou um entendimento favorável à medida. O resultado disso tudo é que entre junho e dezembro de 2024, o INSS averbou 623 mil novas filiações associativas. E quando a CGU foi a campo auditar amostras das filiações dessas entidades, adivinha quantas tinham validação biométrica feita em bases públicas do governo? Nenhuma. Em novembro do ano passado, Virgílio, procurador-geral, que atropelou o parecer contrário, foi preso em Curitiba, junto com a esposa. A Polícia Federal identificou uma evolução patrimonial dele não explicada, de 18 milhões de reais em 5 anos. O codinome de Virgílio nas planilhas apreendidas pela PF era Herói V. Stefanuto, presidente do INSS que assinou a regra transitória, foi afastado do cargo por decisão judicial. As investigações apontam que ele recebia cerca de 250 mil reais por mês em propina. Esse dinheiro chegava lavado por uma rede de empresas de fachada com nomes que parecem piada: Stelo Advogados, Delícia Italiana Pizzas e Moinhos Imobiliária. O codinome dele nas planilhas era Italiano. Stefanuto foi preso em novembro, junto com Virgílio e André Paulo Félix Fidelis, então diretor de benefícios do INSS. Não dá para olhar para essa sequência e dizer que o INSS foi enganado. O INSS, na figura dos seus dirigentes, foi pago. Toda fraude desse tamanho precisa de um operador,
Um sujeito que sabe juntar as peças, que conhece a entidade certa, o software, o servidor corrupto, o lobista, o político, e entende por onde o dinheiro tem que passar para sair limpo do outro lado. Na farra do INSS, esse operador atende pelo nome de Antônio Carlos Camilo Antunes. Mas você provavelmente conhece pelo seu apelido, o Careca do INSS. O Careca não é um delinquente comum. Ele não falava de qualquer lugar. O Careca se reunia com diretores da Dataprev dentro da própria Dataprev. Ele aparece como sócio formal de pelo menos 21 empresas e tinha procurações registradas em cartório, dando a ele poderes para agir em nome de inúmeras das entidades investigadas. Em abril do ano passado, a operação Sem Desconto bateu na porta do Careca. E isso foi o que encontrou: 5 Porsches, 3 BMWs, uma Land Rover, um Opala Diplomata 1989 de colecionador, uma lancha de quase 3,5 milhões de reais e um jet ski de 100 mil. De tudo isso aí, o mais caro é a gasolina do Opala, né? Entre 2021 e 2024, o patrimônio declarado do Careca do INSS cresceu 5.884%. Saiu de 159 mil reais para 9,5 milhões. Era preciso gente na ponta. No Nordeste, a pessoa que fazia esse trabalho era essa aqui, Cecília Rodrigues Mota. Cecília administrava 2 associações que, segundo a investigação, eram de fachada. Elas funcionavam há mais de 4 anos no mesmo endereço em Fortaleza. A função delas era enviar lotes magnéticos para o INSS com dezenas de milhares de CPFs de aposentados que, na maioria dos casos, nunca tinham ouvido falar delas. No papel, Cecília tinha uma vida relativamente comum. Servidora pública, aposentada com uma renda declarada de 7 mil reais por mês. Só que a Cecília do papel e a Cecília do mundo real não eram a mesma pessoa. Em 2023, entre janeiro e novembro, Cecília fez 8 viagens internacionais. No ano seguinte, nesse mesmo recorte, fez 33. Em janeiro de 25, ela comprou à vista um Ford Mustang elétrico. 2 meses depois, comprou outro também à vista. Numa viagem a Dubai em 2023, para uma semana de estadia, Cecília embarcou com 31 malas no avião. E ela não foi sozinha, viajou com uma mulher acompanhada chamada Sara Geslaine de Andrade Santos. Na hora de tirar o passaporte, Sara declarou que era faxineira. O problema é que era mentira. Sara era coordenadora da Secretaria de Desenvolvimento Rural da Prefeitura de Caruaru, em Pernambuco. Em janeiro de 2025, Sara comprou junto com o companheiro, esse sujeito aqui, Nátio de Lima Pinheiro, uma mansão de 1.810 metros quadrados, no bairro de Lourdes, em Fortaleza, um dos mais caros da cidade. O casal pagou 27.300.000 reais no imóvel, à vista. Quem vendeu foi o CEO da Rap Vida. Nátio sozinho comprou 19 imóveis à vista entre 2024 e 2025, quase todos em Fortaleza. E Sara não era um caso isolado. A Cecília tinha uma comitiva fixa. Tiago Alves de Araújo viajou com ela 15 vezes. Marcelo Alexandre Pereira Lima fez 13 viagens, a maior parte para Dubai. Charles Góes Freitas, 5 viagens, inclusive para Paris. As pessoas ligadas a essa comitiva, juntas, receberam milhões de reais. A Polícia Federal tem uma hipótese sobre o que essas viagens realmente significavam. Aquelas 31 malas não foram despachadas para fazer turismo. Aquela, muito provavelmente, era uma operação de transporte físico de dinheiro vivo. Ninguém envolvido nessa história criou um esquema novo, um sistema novo de lavagem de dinheiro. Ninguém inventou a roda. O que essas pessoas fizeram foi se conectar a um esquema que já existia. O mesmo esquema que o crime organizado usa há anos, onde o PCC atua. Mas para entender como esse esquema funciona, a gente precisa olhar para esse endereço. Avenida da Boa Vista, 2121, terceiro andar, sala 310, Porto, Portugal. Num primeiro olhar, esse é só um endereço chique, um business center. Aqui funciona, no papel, uma empresa chamada Candango Consulting. Esse era o coração internacional do esquema do Careca do INSS. A Candango foi registrada 8 meses antes da PF bater na porta do Careca. A empresa nasceu com capital social de 50 mil euros e 2 sócios. O próprio Careca com 80% e o filho dele, Romeu Carvalho Antunes, com os outros 20%. Em fevereiro do ano passado, o grupo do Careca assinou um contrato para comprar um galpão na cidade de Aveiro por 2.700.000 euros. Só que o destino desse imóvel não era virar um depósito. O plano era transformá-lo numa fábrica de cannabis medicinal
em parceria com uma empresa portuguesa chamada Sync Nature. Segundo o depoimento à justiça de uma testemunha, um homem chamado Edson Claro Medeiros Júnior, o projeto todo era chamado dentro do grupo de Projeto Amazônia. E o Projeto Amazônia funcionava assim. Primeiro, você produz cannabis medicinal em Portugal com selo europeu, porque selo europeu vende caro e abre porta no mundo todo. Aí, com o produto em mão, vende sem licitação para o SUS. O produto seria entregue pelo Estado brasileiro a pacientes do Sistema Público de Saúde financiado com dinheiro público. Só que, para esse plano funcionar, seria necessário poder de articulação dentro do Ministério da Saúde. Sem isso, cannabis portuguesa não entra no SUS. E o Careca, claro, tinha a porta aberta para isso. Entre março de 2024 e fevereiro de 2025, o Careca fez 5 visitas ao gabinete de Swedenborg Barbosa, o Berger, então secretário executivo do Ministério da Saúde, o segundo na hierarquia do Ministério, abaixo só do ministro. Mas só uma dessas visitas foi parar na agenda oficial do Berger. Numa mensagem de novembro de 24, o Careca diz que Berger, aspas, já está com aquela orientação em mãos. Em janeiro do ano passado, o Careca mandou outra mensagem, dessa vez comemorando. Aspas, nossos projetos foram assumidos pelo novo ministro, ficou melhor. O novo ministro, no caso, era Alexandre Padilha. Depois que tudo isso explode, você pensa, o Berger foi pra rua, certo? Foi demitido, investigado, alguma coisa do tipo. Não. No ano passado, em março, o Berger foi nomeado chefe do gabinete adjunto de gestão interna do gabinete pessoal do presidente da República. Ele saiu do Ministério da Saúde no meio do escândalo e foi parar no gabinete pessoal de Lula. Mas antes de trazer novos nomes a essa história, nós precisamos destrinchar um pouco melhor a infraestrutura financeira desse esquema, porque ainda tem uma peça que precisa entrar no quadro. Eu vou precisar deixar um recado importante antes da gente continuar. Daqui para frente, nós saímos da parte já provada da história e entramos no que está sendo investigado. Algumas dessas conexões podem virar processos nos próximos meses, outras podem cair, mas o desenho que nós iremos descrever é um mapa que essas investigações colocaram em cima da mesa. Existe no Brasil uma DTVM, uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, chamada Trustee. Em 2022, o controle da Trustee passou para as mãos desse empresário, Maurício Quadrado. Entre 2020 e 2024, Maurício foi sócio do Banco Master. E ele não trabalhava em qualquer posição no banco. Ele liderava a área de investimentos. A Trustee administrava fundos ligados à Master Asset, o braço de gestão do banco. Em janeiro desse ano, a Polícia Federal cumpriu busca e apreensão na sede da Trustee. Ela aparece em 2 frentes investigativas. A primeira na suspeita de lavagem de dinheiro do Banco Master, a segunda conectada à Operação Carbono Oculto. A Carbono Oculto foi a operação que descobriu, em agosto do ano passado, uma estrutura de lavagem de dinheiro ligada ao PCC, envolvendo mais de 1.000 postos de combustível em 10 estados brasileiros, que movimentaram 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024. Essa estrutura era comandada por esses 2 sujeitos, Mohamed Hossein Morad, o primo, e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. A dupla foi apontada como peça-chave do esquema. No ano passado, o Congresso instalou uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar o escândalo. Funcionou por 7 meses. A CPMI quebrou sigilos bancários, fiscais e telefônicos de centenas de pessoas e empresas. Ouviu depoimento atrás de depoimento. Em março, o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, entregou o relatório final com mais de 4.000 páginas e um pedido de indiciamento de 216 pessoas. O relatório não foi aprovado. A CPMI terminou sem uma conclusão oficial. Mas isso não significa que o material tenha sido desmentido. Significa que no último dia de funcionamento da comissão, o documento apresentado pelo relator foi derrotado por uma votação política, por 19 votos a 12, numa articulação da base do governo Lula. No fim, a comissão não chegou numa versão final, mas os documentos, as quebras de sigilo, os depoimentos e o mapa financeiro apontado no relatório continuaram de pé como material de investigação. E nesse mapa apareceu uma rede maior, chamada Rede Arpar. A Arpar é uma empresa controlada por Rodrigo Moraes. O Careca do INSS, segundo o relatório, foi um dos remetentes dessa rede. Empresas no núcleo dele enviaram mais de 150 milhões de reais para dentro da Arpar.
Em torno da ARPAR gravitavam pelo menos 41 CNPJs, quase todos de empresas de fachada registradas em nome de laranjas. Por essa rede passaram 39 bilhões de reais. A mesma rede que, segundo o relatório rejeitado da CPMI, teria servido para escoar dinheiro do esquema do INSS, compartilhar operadores financeiros com estruturas que serviam ao PCC na lavagem de dinheiro de combustíveis. O que significa dizer que a farra do INSS muito provavelmente não foi um esquema isolado, mas uma das torneiras de uma engrenagem bem maior, onde agentes públicos recorrem aos mesmos instrumentos do crime organizado. São os mesmos bancos, as mesmas DTVMs, as mesmas fintechs, as mesmas malas de dinheiro a caminho de Dubai. É verdade que cada uma dessas conexões ainda precisará de comprovação e juízo, processo a processo, mas esse é o mapa das investigações. E é um mapa muito maior do que cabe numa CPMI. Quando a gente começa a citar o nome dos políticos envolvidos, descobre que essa lista não tem partido, mas isso não significa que o peso dos envolvidos é o mesmo. Desde 2019, dos 6,5 bilhões em repasses suspeitos do INSS aos sindicatos e entidades, quase 64% do montante ocorreram no governo Lula, enquanto 36% foram distribuídos no governo Bolsonaro. Esse aumento de casos não aconteceu porque milhões de aposentados decidiram de uma hora para outra se filiar a associações suspeitas. A explosão aconteceu porque a trava de segurança que devia proteger esses aposentados foi enfraquecida pelo governo Lula. Como dissemos, Alessandro Stefanuto, presidente do INSS responsável por essa decisão, foi preso, acusado de receber R$250 mil por mês em propina. Ele chegou ao comando do INSS pelas mãos de Carlos Lupe, ministro da Previdência do governo Lula. Essa decisão faz um esquema se transformar numa farra, mas há outros nomes envolvidos. Por exemplo, esse aqui, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula no Senado. Em 2023, a Polícia Federal apreendeu um arquivo Excel nas conversas entre o contador do Careca do INSS e um operador do esquema. O nome do arquivo foi salvo em letra maiúscula, Grupo Senador Everton. Numa mensagem, um operador escreve, aspas, Senador Everton é parceiro do Antônio. Antônio é Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca. Numa decisão judicial, o ministro do STF, André Mendonça, afirmou que esse arquivo, aspas de novo, reforça de maneira contundente a hipótese de envolvimento do senador. O ex-assessor de Everton, Gustavo Marques Gaspar, conhecido como Gasparzinho, aparece numa planilha de propina apreendida pela PF. O Everton usou o mesmo jatinho que o Careca para fazer viagens a São Luís. A empresa familiar do senador é administrada pelo mesmo contador das empresas do Careca. Em dezembro do ano passado, o Everton foi alvo de busca e apreensão. Em março desse ano, o relatório da CPMI pediu um indiciamento dele. Até aqui nada aconteceu. Ele continua senador, mais do que isso, continua vice-líder do governo. Também há o caso de Adroaldo da Cunha Portal. Adroaldo não era um funcionário qualquer. Ele foi secretário do Regime Geral da Previdência Social no governo Lula. Depois, em maio do ano passado, foi promovido a secretário executivo do Ministério da Previdência, o número 2 da pasta. Era também um quadro histórico do PDT. Passou anos em cargo de bastidor no Congresso e trabalhou com Everton Rocha. Na investigação, Adroaldo aparece numa planilha encontrada num disco rígido apreendido na casa do Careca do INSS. Segundo a PF, havia nos arquivos controles de movimentação financeira, pagamentos e repasses. A PF identificou quase R$250 mil em depósitos em espécie na conta dele, entre outubro de 23 e janeiro de 24. Parte desses depósitos teria sido feita pelo próprio filho do Adroaldo, Eduardo Portal, assessor de Everton Rocha. Em dezembro do ano passado, Adroaldo virou alvo da operação sem desconto. Foi afastado, exonerado do Ministério da Previdência e colocado em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, por decisão do STF. Ele nega qualquer irregularidade. Essa aqui é Maria Gorete Pereira, filiada ao MDB do Ceará. Em março, quando virou alvo da PF, Gorete exercia o mandato de deputada federal. A APEN, uma das associações investigadas na farra do INSS, entregou a ela uma procuração com poderes para representar a entidade nas repartições públicas. Nas mensagens apreendidas pela PF, os operadores do esquema reclamavam das ambições da deputada. Um deles chegou a escrever que Gorete, aspas, quer ficar com 70% da entidade.
A PF também encontrou uma tabela de propinas em que o nome da deputada aparece como possível destinatária de R$ 780 mil. A suspeita de que Gorete tenha comprado com dinheiro desviado de aposentados um apartamento de mais de 4 milhões de reais em nome de uma empresa administrada pela sobrinha, além de um carro de luxo de mais de 400 mil. Com o escândalo, Gorete teve a prisão preventiva pedida pela PF, mas o ministro do STF, André Mendonça, recuou na decisão. No lugar da prisão, impôs tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno e entrega do passaporte. O argumento foi esse, aspas, a condição de parlamentar impõe um crivo mais elevado. Esse é outro personagem importante, Alexandre Guimarães. Alexandre foi diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS no governo Bolsonaro. Entrou em 2021 e ficou no cargo até o início do governo Lula. Enquanto ainda estava no INSS, ele criou uma empresa chamada Vênus Consultoria, que tinha um cliente principal, a Brasília Consultoria, ligada ao careca do INSS. A estrutura da empresa chama atenção. Quem ajudou Alexandre a abri-la foi Rubens Oliveira Costa, apontado pela PF como o operador financeiro do careca. O contador era Alexandre Caetano, que, segundo o relator da CPMI, também cuidava das contas das empresas do próprio careca. No papel, a Vênus prestava serviços de educação financeira. A empresa recebeu mais de 2 milhões de reais da Brasília Consultoria em 13 transferências via Pix. E eu poderia continuar. Nessa lista tem deputado, ex-ministro, servidor de carreira, tem até agente da Polícia Federal envolvido. Um homem chamado Felipe Roters Coutinho, lotado no aeroporto de Congonhas, que foi flagrado escoltando o procurador-geral do INSS por áreas restritas do aeroporto. Quando a PF bateu na casa dele, encontrou $200 mil em dinheiro vivo. Mas tem um nome que eu não posso deixar passar batido, o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente. E sobre essa história eu vou separar o que está documentado em prova material, papel, áudio e extrato bancário, e o que está, por enquanto, no plano de alegação de uma testemunha. Vamos começar pela alegação. Em junho do ano passado, o careca do INSS ameaçou um homem chamado Edson Claro, ex-diretor da World Cannabis, empresa que tinha relação com o Projeto Amazônia. Aquela ideia de fábrica de maconha em Portugal que nós vimos há alguns minutos. Segundo Edson, a frase do careca foi essa, aspas, se você não me entregar os aparelhos e abrir a boca, eu vou meter uma bala na sua cabeça. Edson entregou os celulares e mais de 1000 páginas de documentos e começou a depor. Foram mais de 70 horas gravadas em depoimentos à Polícia Federal nos últimos meses, na condição de testemunha colaboradora. E foi nessa condição que ele contou o seguinte. Segundo ele, o careca pagou 25 milhões, sem especificar a moeda, se real ou dólar, para Lulinha ao longo do tempo como uma mesada fixa de R$300 mil por mês. Essa é a alegação. Agora a parte documentada. Não existe até esse momento uma transferência bancária direta entre as empresas de Careca e do Lulinha. O que existe é uma cadeia. A Brasília Consultoria, que é a empresa do Careca, fez 5 pagamentos de R$300 mil cada um, totalizando R$1,5 milhão para uma empresa chamada RL Consultoria e Intermediações. A RL Consultoria é de uma mulher chamada Roberta Luxinger, com o pai dela, Roberto Luxinger. Nas mensagens apreendidas pela PF, há 3 trechos que importam. No primeiro, o careca pergunta a um operador sobre esses pagamentos. E para quem vai esse dinheiro? E ele mesmo responde na sequência. Aspas, é para o filho do rapaz. No segundo trecho, após as buscas da PF, Roberta manda mensagens para o careca. Aspas, sumir com esses telefones. No terceiro trecho, no áudio apreendido, alguém do entorno diz, aspas, olha, vão tentar envolver o Fábio nisso ou o nosso amigo nisso. Em novembro de 2024, num voo da Latam número JJ 8148 Guarulhos, Lisboa, na primeira classe, o careca estava na poltrona 3A. Lulinha estava na poltrona 6J. O relatório da CPMI cita 3 viagens coincidentes entre os dois ao longo de 2024. Lisboa em junho, Madrid em setembro, Lisboa em novembro. Passagens compradas pela mesma agência, a Flytour. Hospedagens em hotéis de luxo na Europa custeadas pelo careca. Em julho de 2025, Lulinha se mudou para Madrid. A defesa do Lulinha, o advogado Marco Aurélio de Carvalho do Grupo Prerrogativas, nega tudo. Classifica o material todo como, aspas, suposições frágeis e interpretações forçadas. Essa é a história do Lulinha. Outro nome envolvido próximo do presidente é o de José Ferreira da Silva, mais conhecido como Frei Chico.
irmão de Lula. Frei Chico é vice-presidente do Sindinap, aquele sindicato que nós falamos lá no começo, do alerta da Dataprev, que teve quase 400 milhões de reais bloqueados pela justiça. O relatório da CPMI poupou o Frei Chico. O argumento foi de que não havia provas de participação ativa dele no esquema. A base governista no Congresso barrou na votação a convocação dele para depor. Mas o questionamento é incômodo. Frei Chico era vice-presidente de uma entidade que teve 389 milhões de reais bloqueados pela justiça por suspeita de fraude contra os próprios filiados. Como ele não sabia a origem desse dinheiro? No fim, 67% das vítimas da farra do INSS eram aposentados rurais. O esquema atacou proporcionalmente 3 vezes mais o segurado rural do que ele aparece na população de aposentados em geral. Em 186 municípios do Brasil, mais da metade dos aposentados recebeu desconto em seu contra-cheque. Em 19, quase todos no Maranhão e no Piauí, a taxa passou de 60% das pessoas. 2 em cada 3 aposentados foram roubados. O esquema escolheu um alvo: trabalhador rural, semi-analfabeto, sem acesso ao aplicativo do INSS, geralmente vivendo num município pequeno, sem ter a quem recorrer. A população mais vulnerável do país. Hoje, algo próximo de 4.800.000 aposentados vivos têm direito de pedir ressarcimento. Até abril, o governo já tinha devolvido 3 bilhões de reais a mais de 4 milhões de pessoas, uma média de R$ 680 reais por vítima, 47% do rombo identificado. E os outros 53%? Boa parte vai ficar para trás. Não só porque algumas vítimas já morreram, mas porque muitos idosos simplesmente não saberão como pedir. É importante registrar que quem banca esse ressarcimento é o Tesouro Nacional. Não é o Careca. É a União que está adiantando o dinheiro com a promessa de cobrar dos fraudadores mais tarde, mesmo sabendo que parte significativa desse dinheiro jamais voltará aos cofres públicos. Ou seja, o aposentado foi roubado uma vez e agora está sendo ressarcido por um tesouro que opera com um déficit previdenciário de mais de 300 bilhões de reais por ano. O pagador de impostos brasileiros paga essa conta 2 vezes. O que revolta não é que o Estado brasileiro seja frágil. Esse não é o caso. O Estado brasileiro é extraordinariamente forte quando precisa controlar, vigiar, multar e cobrar o cidadão comum. Mas é estranhamente dócil quando o crime organizado bate na sua porta pedindo bilhões de reais emprestados da conta da parcela mais vulnerável da população. Enquanto um aposentado de 75 anos é submetido a senhas, checagens biométricas e aplicativos do governo só para provar para a Receita Federal que ele está vivo no final do ano, o sistema que recebia descontos no contra-cheque desse mesmo aposentado aceitava como prova de filiação a uma associação de fraudadores um áudio falso grosseiramente editado. Como nós vimos, em algum momento dos últimos 35 anos, as fraudes contra o INSS pararam de ser uma exceção e viraram método. Por isso, se nós não temos o poder de prever o futuro, podemos imaginar que daqui a uns anos, talvez 5, talvez uma década, alguém fará um vídeo bem parecido com esse, contando a história de uma nova fraude. Talvez esse vídeo seja publicado aqui mesmo. Haverá um novo Careca, uma nova Cecília, um novo escândalo bilionário sugando o recurso dos mais pobres para enriquecer uma elite parasitária com voos marcados para Dubai. Quando isso acontecer, em algum balcão de uma farmácia no interior do Brasil, uma senhora de 73 anos abrirá o extrato e descobrirá, talvez pela primeira, talvez pela 10ª, que estão faltando R$ 45. E é por causa dela que essa história precisa ser contada.